E aí pessoal, tudo bem? Como é que estão os estudos com Gradle? Espero que esteja tudo bem. Cara, então a gente falou sobre um pouco básico sobre propriedades lazy, né? E como elas funcionam em si, certo? A gente viu um pouco de property, viu um pouco do conceito de provide. Vou ter que entrar um pouquinho num recurso avançado, tá? Mas é para mostrar para vocês um dos principais propósitos da configuração lazy, certo? E aí ela tem as configurações a mais e a gente vai trabalhando durante o vídeo aqui, tá? Então vou ser rápido aqui porque ele pode ficar longo, porque as configurações elas são pequenas, mas ela tem muitos detalhes que eu vou passar para vocês. Então vamos lá pro vídeo. Então olha só pessoal, o que a gente vai trabalhar aqui é um cara que o Android está utilizando. Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. Vocês vêm aqui no developer.android.com, tá? E aqui na página do developer, você vem aqui em Android Studio, User Guide, ok? Voltou para o PTBR, bacana. E aí vocês vêm aqui na seção configure o seu build, né? Your build, extend the Android Gradle plugin, tá? Então, se você não estiver entendendo as coisas que eu estou falando, a maneira como eu estou falando e tudo mais, sem problema. Venha nessa seção aqui que você vai ter todos os detalhes dos cenários que eu já expliquei no último vídeo e do que eu vou explicar hoje também, tá? Só que tipo, aqui tem a recomendação, uma linguagem do próprio Google. Então, tem coisas aqui que tá bem escrita e tem outras coisas que tá falha nessa documentação. Mas no geral, é sempre bom tá acompanhando. Então, se você precisa dar uma otimizada no seu build, eu recomendo que você dê uma lida nessa seção aqui, tá? Não muda muita coisa do que o Gradle já tem. Então, uma das principais são essa aqui, Gradle Lazy Type Glossary, né? Pô, ele explica um pouco do Provide, como ele funciona, mesma coisa que eu já falei, tá? Explica esses caras que a gente vai ver hoje aqui, a Map, Flat Map, Zip, dá um breve overview. Property a gente viu ontem, tá? Task Provide eu vou mostrar pra vocês hoje, mas calma que não é muito diferente não do que a gente já trabalhou no último vídeo, certo? Só que eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Vem aqui na seção Android Build Flow Point Extension, certo? E venha nessa seção aqui, ó, On Variants, tá? O que acontece, pessoal? Com o advento do Gradle 7, ou do AGP 7.0, que eu já falei, o próprio time do Android está trazendo alguns componentes e algumas configurações na estrutura de laser, certo? Pensando no cenário de otimização. Então, um dos cenários que eles estão trazendo para você utilizar a forma de laser é o version code e o version name, que a gente configurava aqui, lembra? No default configs. Tem uma propriedade aqui, version code, que é um inteiro, e tem o version name, que é uma string, que representa a versão do app. Bacana? Então 0.0.1 e vai lá, tá? Segundo as recomendações do próprio Google lá e pro AGP, se você tem alguma estrutura de configuração dinâmica para esses caras aqui e utiliza dentro desse default config, só por ter essa configuração dinâmica para esses caras, ele pode estar impactando no tempo do seu build. Sim, existe isso. Porque, como a gente lembra, né? Aqui é uma extension e aqui a gente faz as configurações. Então o Gradle vai pegar das informações que tem aí e vai fazer um compilado para dar uma otimizada. Como os valores que ele está recebendo aqui é dinâmico, não tem como o Gradle saber se, tipo, mesmo que retorne sempre algum valor, mas a estrutura que está implementada, ela é uma estrutura dinâmica. Não tem como dizer que sempre vai retornar o mesmo valor. Então ele pode desconsiderar os valores que estão sendo setados aqui e, tipo, fazer com que seu build seja refeito do zero, né? Ele não reaproveita na estrutura de cache que ele tem e tudo mais, tá? Então fica essa dica aí para vocês de otimização. Version code e version name, tente manter o mais estático possível, que podem estar impactando o seu build. E aí eles trouxeram uma estrutura que é essa aqui, ó. A partir do AGP 7.0 existe uma nova extension chamada Android Components, certo? E aqui você vai fazer algumas configurações laser. Tem naquele link lá que eu mostrei para vocês. Tem mais configurações lá. Hoje eu vou mostrar para vocês só esse cenário aqui de variantes, tá? E eu vou explicar cada um deles aqui, certo? Isso aqui é a questão do import.
tá faltando, é variant output configuration mesmo. Eu vou colocar ela em cima, vou manter. Esse aqui é, como eu falei pra vocês, né? Às vezes a documentação lá, ela pode falhar um pouquinho. Então, tipo, a estrutura de configuração de um registro geralmente usa this na lambda e não it. Então aqui eles colocaram it, mas não é it, é this. E aí eu chego já para explicar esses cenários aqui, cada um para vocês, tá? Vamos começar por aqui. O onVariants, certo? Para quem já trabalha com build types e product flavors, é a combinação desses caras. Então, quando combina esses caras aí, você vai ter para cada cenário variante. Se você não tem product flavor e trabalha só com build type, tipo debug, sandbox, release, você vai ter 3 variantes para cada tipo de build type. Se você tem product flavor, né, a estrutura do Android ela faz uma combinação do flavor com os build types. Então você vai ter uma combinação aí. E aí vai gerar para cada um desse um build type específico, tá? Então esse variantes ele se comporta como um looper para esses tipos. Então vamos dizer que você tem um product flavor pago e um product flavor grátis, né? 2 versões de app, pago e grátis. E aí você tem build types debug release, então vai ter um pago debug, pago release, vai ter um grátis debug e um grátis release, certo? Então seria aí 4 variantes, né? Na combinação, tá? Opa, mexi aqui. Então esse onVariants aqui ele vai trabalhar nessa como se fosse uma estrutura de loop. Esse selector aqui é só uma chamada para você fazer um filtro nessas variantes, tá? E essa função selector aqui ela retorna esse variant selectors aqui, ó, que está descrito aqui no comentário deles, certo? Com esse variant selector você consegue selecionar variantes específicos. E é o que está sendo feito aqui, ó. Por exemplo, está usando a função withBuildType, ou seja, vá nesse loop, mas só traga as variantes que sejam do build type de release. Então, ou seja, seria pago release e seria grátis release, né? As outras versões com debug não iriam entrar nesse loop aqui, iam ser esquecidas na hora de fazer o loop em cima dessas variantes, tá? Existem outros métodos aqui no variant select. Você pode pegar por flavor ou você pode pegar por name. E se quiser todos, tem um all aqui, tá? Beleza, então aí ele retorna aqui na estrutura de lambda, vocês já sabem. Aqui você consegue pegar a variante. Esse cara aqui é o seguinte. Para quem já trabalha com Android das antigas, antes de surgir o App Bundle, né, a gente tinha que configurar cada app e subir vários apps na Play Store, tá? Para quem já trabalhava antes do App Bundle surgir. Se você hoje trabalha com Android e já está na estrutura de App Bundle, com certeza você nunca viu isso ou nem chegou a mexer, nem sabia que existia, tá? Mas antes do App Bundle, quem controlava qual app sobe para a loja e como esse app sobe para a loja era a gente que cuidava disso. Hoje com o App Bundle você manda um bundle só, né? Que é o A, B, e lá a Play Store ela diz, para Samsung é esse app, para Xiaomi é esse app, para quem tem tela menor é esse app, para quem está num tablet é esse app e tudo mais. Ele já consegue fazer essas distinções aí e entregar o app específico para o cliente, só com os recursos específicos, certo? Então isso aqui é só para filtrar essa estrutura. Aí, ou seja, traz na estrutura single, né? Então, se você mesmo que você esteja trabalhando com multi-apps, ele vai tentar pegar apenas um tipo específico, tá? Aí ele salvou aqui esse main output que tem algumas configurações, a gente vai ver aqui abaixo. Agora aqui, deixa eu esconder esse lado aqui, pronto. Agora aqui é o seguinte, ó. Aqui a gente já viu, tá? Nos vídeos anteriores. Então, projeto é o projeto atual que eu tô. Então, ou seja, eu tô no módulo app, esse projeto representa o módulo app. Ponto tasks, ou seja, traga traga o task container, né? Que é um container que cadastra e que tem todas as tasks cadastradas, ou que eu posso cadastrar tasks. E aí um register, que é para criar uma task específica para esse, ou para cadastrar dentro do task container, tá? Aqui é o nome da task, a gente já criou tasks com o nome e tudo mais. E aqui ele está dando um tipo, certo? Então existe um tipo específico para essa task que está sendo registrada e eu mostro para você e vou mostrar para vocês aqui, ó. Que eu já deixei ela cadastrada para adicionar, porque o vídeo pode ficar muito grande, tá, pessoal? Então eu tô correndo um pouquinho aqui porque é pouca coisa, mas é muita informação para vocês.
Então, uma default task, lembra? É uma task comum. É como se eu fizesse um registro aqui sem passar um tipo. Lembra? A gente criou task, um básico de task. Então, quando você cria uma task sem dizer um tipo, você está criando uma default task. E aí ele herdou o default task aqui. Esse output file, veja que é uma property, termina com property. A gente viu no vídeo anterior o que significa uma property. E essa aqui é filha de property que a gente trabalhou no vídeo anterior, só que é específica para trabalhar com arquivo. Então você pode passar um diretório aqui, tá? Para esse cara. Então, quando você diz um tipo específico, você quer trabalhar com um cenário de arquivo, né? Essa anotação é só para você dizer ao Gradle que o que entrar de informação nesse cara é para gerar um arquivo. Além da output file, tem input file, que é o inverso, né? Ou seja, você vai consumir um arquivo para fazer alguma operação. Nesse caso, esse output file é um arquivo que vai ser escrito, vai ser gerado e vai ser escrito. Tá. Aí, quando você cria task assim, você cria uma função, não precisa ter um nome específico para a execução, mas quem diz qual função vai ser executada quando a task for executada é essa anotação task action aqui. Tá? Então, quando você anota uma função com task action, quando você rodar essa task lá no Gradle, ele já sabe qual função ele deve executar. Nesse caso, essa action aqui. E aqui, basicamente, ele faz o seguinte. Pega o output file, dá um get. Lembra do get? No vídeo anterior. Então, se você não viu, veja o vídeo anterior, tá? Sobre lazy configuration. Dá um get na property, ou seja, para pegar o valor. Pega como um arquivo, né? String para arquivo. E dá um write text, que aqui é do Kotlin, e está escrevendo 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, ele está escrevendo esse arquivo, apenas esse texto aqui. 1, 2, 3, 4. Aí eu mostro para você já como é que ele gera esse arquivo. Bacana? Então, no escopo de configuração dessa task, lembra a lambda aqui, eu consigo pegar o output file, esse cara aqui, ó. Consigo pegar aqui e eu dou um set, né? Ou seja, eu estou setando um valor para ser usado naquela property. E qual o valor? Nesse projeto atual, no projeto app, aqui, ok? Pegue o layout. O layout é a estrutura de pastas e arquivos que tem aqui dentro do módulo app. Então, esse layout ele me dá informações sobre lib, sobre sus, gitignore, buildgradle, proguard rules, tudo mais, ok? Nesse layout, eu quero o diretório de build, né? Que seria essa pasta build aqui, que ela é gerada dentro do módulo app, tá? Se você viu a gente buildando o app nos vídeos anteriores, você vai ver que ele gera uma pasta build aqui. E a gente vai gerar já esse cenário. Essa build directory ela pode ser modificada, tá? Mas por padrão ela sempre é uma pasta chamada build, gerada dentro do módulo que tá sendo consumido. E aí nessa pasta build ele está pedindo para criar um arquivo file com a pasta, o nome da variante. Então nesse caso vai ser, eu só tenho release, então vai ser o nome release barra, ele está criando um arquivo chamado version code txt, certo? Então aqui, vamos lá pessoal, recapitulando, eu estou criando uma task, registrando na verdade, né? Criando é outro conceito. Estou registrando uma task com o nome e com o tipo, tá? Essa minha task ela tem propriedades e aí eu estou configurando ela aqui no escopo de lambda de configuração. A gente já viu. Se você está acompanhando os vídeos, você está ligado. Então pega essa propriedade e sete o seguinte valor. No projeto que eu estou atualmente, pega a estrutura de hierarquia de arquivos dentro dessa pasta. Nessa hierarquia, eu quero que você pegue o diretório de build, né, onde os arquivos são gerados, tá? E crie um arquivo. Como está sendo passado nessa estrutura com barra aqui, ele vai criar um diretório e depois o arquivo chamado version code txt. Tá? Então, não tem magia negra aqui, pessoal. É fácil de entender, sem problema nenhum. Ok? E aí, uma coisa que eu não falei nos vídeos anteriores, mas aí já aproveito para falar agora, é o seguinte. Quando você usa register, em vez de create, ele retorna um task provider. Aqui, ó. Tá? Se você botar o mouse aqui em cima do version code task, você vai ver que é um task provider de version code task. Certo? Então,
Por que não? Porque eu já vinha recomendando, né? O Gradle recomenda, eu já vinha recomendando para vocês não usar create e usar register. Veja que como é uma task provider, ok? E ela é uma provider que a gente já falou no lazy configuration anterior. Então essa task é registrada, mas ela não é configurada, ela não é nem inicializada nem configurada no momento em que eu chamo register, porque ela retorna um provider. E vocês lembram que um provider você só consegue executar ou consumir o valor dele quando você chama um get, certo? Então por isso que é recomendado usar register em vez de create. Quando você usa create, ó, ele retorna a própria task. Então ele precisa inicializar essa task. É tipo a gente criar uma instância de uma classe qualquer. Se você cria uma classe, você precisa instanciar. Ou se você precisa usar uma classe, você precisa instanciar, certo? Então com register, em vez de retornar a task, você retorna um task provider. Ou seja, quando eu quiser inicializar essa task, ou quiser, sei lá, fazer alguma operação com ela, aí é que ela vai ser realmente inicializada, instanciada e vai ser configurada, tá? Então fica na mente aí, pessoal, register. O motivo de usar register, né? Porque ele trabalha também na estrutura de lazy, retornando task provider, em vez da própria task em si. Bacana? E o último passo aqui é o seguinte, ó. O main output, certo? Ele tem inúmeras configurações relacionadas ao app. Então, version code e version name aqui para esses dois cenários, tá? Tem um enabled aqui, mas eu não sei qual é o sentido dele, confesso. E aí o que acontece? Esses valores aqui, eles vão ser consumidos na hora de gerar o APK final, ou na hora de gerar o manifest final do nosso app, tá? Então aqui eu estou fazendo o seguinte, pegando e configurando o version code. Veja que o version code é um property, tá? Porque é a estrutura lazy. E aí eu tenho que dar um set. E a mágica acontece aqui, ó. Devagar, tá? Aqui a gente tem um task provider, lembra? Que é a nossa task que foi criada aqui em cima. Você pode usar aquelas propriedades que o Google já falou aqui, ó. E eu não tinha falado para vocês, então vou aproveitar agora para falar. Tem map, tem flat map e tem zip. Elas funcionam basicamente igual a map, flat map e zip que você tem alguma outra biblioteca que você usa. RX, coroutines, a classe result que algumas pessoas utilizam do funcional, outros que estão trazendo do funcional e tudo mais. Funciona da mesma forma. Só que para Gradle existe uma mágica aqui por baixo dos panos. Por exemplo, quando você usa map, flat map ou zip, é como se você pegasse essa task aqui e desse um depends on outra task, tá? Então, quando você dá um map, flat map, alguma coisa, nenhuma task, é como se você fizesse um depends on entre tasks. Só que o Gradle faz isso para você e utilizando a estrutura de lazy configuration. Então, ou seja, no momento em que eu vou consumir essa task através de um map ou até o get também, o get pode adicionar, tá? O map, flat map ou alguma coisa, aí é que ele vai instanciar a nossa task, vai configurar a nossa task e vai executar a nossa task, certo? Então por isso que o lazy configuration é bem importante e o time do Android está trazendo no AGP 7.0 em diante. E aqui basicamente faz o seguinte, tem uma função map, aí ele vai ter o valor aqui, certo? Que vai vir da própria task, tá? Ele pega o output file, que é a propriedade, dá um get, pega o arquivo e lê o texto que foi gerado e ele transforma para .int. E eu já vou explicar. Até aqui, pessoal, até o output file, ou quando dá um map, ele vai inicializar a task, vai configurar a task e vai executar. Então, quando a task é executada, aqui, ela abre o arquivo e escreve 1, 2, 3, 4. Quando essa task finalizar, ela vai entrar aqui no map. Aqui no map ele faz o que? Ele pega o arquivo, a referência do arquivo, né, com get,
lê pega o arquivo, ou pega a string e transforma para arquivo, lê o texto que está nesse arquivo e transforma para int. E com isso, o version code que foi escrito em um arquivo através de uma task lá, qualquer, pode ser, nesse caso a nossa é essa, mas pode ser qualquer outra, gerado por uma task qualquer, pode ser lido posteriormente, adicionado na configuração de main output, que depois vai colocar no manifest, certo? Então, realmente, dá uma volta enorme para setar apenas um version code. Mas se eles afirmaram que usando a outra estrutura aqui, ela pode impactar no tempo do seu build, invalidar o seu build, né? E aí você tem que fazer um rebuild do projeto. Com essa estrutura aqui, você já não precisa mais se preocupar. O Gradle e você não precisa mais se preocupar, tá? Então, dá um sync aqui e vou mostrar ela funcionando para vocês. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Vou até botar um println aqui para vocês entenderem. Println, né? Nada como gerando version code, ok? Vocês podem utilizar log aqui, tá, pessoal? Também tem toda task, ela tem acesso a um logger para vocês poderem utilizar essa estrutura. Só que aí você precisa rodar no Gradle e colocar traço info, traço alguma coisa que ative o log que você precisa que seja printado, tá? Então qualquer coisa bota println que aí já aparece no stdout, ok? Então nossa pasta ainda não tem a build. Aí a gente faz o seguinte, ó. Lembra que o build type aqui é release, certo? Então eu tenho que fazer um build de release. Vamos aqui no Gradle e dar um assembly release, tá? Aí ele vai buildar a nossa task, né? Que ela tá no build src, tá, pessoal? E aí já apareceu o meu texto ali, ó, já executou a minha task, tá gerando os build de release do app, tudo mais, fazendo algumas outras validações aí também de resources, minificando o app com R8, os nomes aí bem tranquilo para quem já está no dia a dia trabalhando com o projeto Android e Gradle, ok? Então, ó, a pasta build já apareceu aqui na esquerda, certo? Vocês viram no log aqui embaixo, o texto foi executado, tá vendo? O nome da função que é essa aqui, compute version code for e o variante .name. No caso eu só tenho o build type, ele botou release aqui, ó. Beleza? E aí vamos lá, aqui na pasta build, lembra? Aqui, ó, projeto, a estrutura de layout do meu módulo, do meu projeto, né? O diretório de build, por padrão, é uma pasta chamada build, mas se você quiser modificar, você pode modificar. E aí gerar um arquivo onde a pasta é a variante, então a variante é release, e tem uma pasta chamada release aqui à esquerda. E gera um arquivo version code txt. E ele gerou e escreveu 1, 2, 3, 4, certo? Que foi isso aqui, ó, da task, tá? E aí, antes de colocar o version code no app, quando terminou de executar a task, ele pegou o mesmo arquivo, transformou para arquivo, que foi essa estrutura de release e version code aqui à esquerda, leu o texto 1, 2, 3, 4 e converteu para inteiro. Bacana? Então, eu acho que essa é a estrutura mais básica que deve ter, que junta tudo, né, que a gente já viu até agora, tá, pessoal? Tem outras estruturas, claro, mais básicas relacionadas à configuração de Gradle aí, mas eu queria trazer a estrutura no cenário real, que vocês com certeza, quem estiver atualizando o seu AGP com constância, né, você vai ter, na hora que você atualizar para uma versão acima de 7, as configurações antigas vão continuar funcionando, mas você vai precisar atualizar, se você quiser uma otimização no seu projeto. E aí, com certeza, você vai chegar na seção aqui, onde o Google recomenda que você faça a configuração, vai copiar e colar, que nem eu fiz aqui. Só que aí, tipo, vai faltar um import aqui, você não vai saber qual import, agora você já sabe.
aqui o escopo de configuração tá com diz e aqui tá com it, então você vai ficar na dúvida se usa, se realmente é você que tá errado ou se é o sample que tá errado. Então é o sample que tá errado, tá? E ela funciona dessa forma aí, beleza? Então acho que eu trouxe muita coisa aqui, tá? Eu sei, mas é que eu tava correndo porque, tipo, tem muita informação aqui para poder passar para vocês. Mas agora você já... o principal mesmo que eu quero que vocês entendam é a estrutura de configuração laser, certo? Ela funciona tanto para propriedades de task, tá? Ela funciona tanto para o nosso extension, que a gente fez no último vídeo, certo? E ela funciona também quando você está criando task com as funções específicas como register, que aí retorna um task provider em vez de retornar a própria task, tá? Então vocês já sabem aí agora. E aqui utilizando o map, flat map ou zip, ele vai só posteriormente consumir esses valores aí, ou seja, inicializar a task, configurar a task e executar ela, e também fazer o mapeamento do cenário. Bacana? Então é isso aí por hoje, pessoal. Eu espero que não tenha ficado muito comprido, tá? E aí nos vemos nos próximos vídeos aí para outro cenário de configuração laser. Beleza? Valeu, abraço e até a próxima.